Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este nosso podcast na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. O nosso convidado de hoje é mais um dos nomes sonantes quando falamos de treinadores do futebol português. Percorreu o mundo e por cá também treinou Sporting Clube de Portugal, Sporting Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, entre outros emblemas. Falo por isso de José Peseiro. Mister, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia, Mister, tudo bem? Antes de mais, dizer que é um gosto e um prazer enorme recebê-lo cá no nosso Sem Filtros. Espero que também sinta o mesmo, embora de uma longa carreira já tenha dado uma série de entrevistas. Sim, felizmente. Mister, vamos começar naquilo que é a sua identidade e percurso. O Mister José Peseiro, quando olha para o seu percurso no futebol português, sente que de alguma forma foi um treinador à frente do seu tempo, até por muito daquilo que foi mostrando logo no princípio, ou alguém que por vezes chegou cedo demais a certas ideias naquilo que é a concessão do futebol? É um misto, acho que e várias pessoas e vários jogadores que trabalham comigo transmitiram-me essa ideia que estava de alguma forma com ideias inovadoras, com ideias e formas de ver o jogo e ver o futebol e de treino hum, de uma forma com inovação, evidentemente que a minha formação universitária e o contacto com treino e treinadores de mais alto nível permitiram eu fazer uma simbiose entre aquilo que era o meu gosto pelo jogo, porque todos nós temos um gosto especial ou algo que nos possa ter marcado na nossa vida, nas nossas experiências, não digo só no futebol, para depois escolhermos os nossos caminhos e felizmente encontrei para já a licenciatura e depois o mestrado nesta área que me deram para consolidar, para tirar as minhas dúvidas, para encontrar outras dúvidas e também muitos dirigentes, muitos jogadores de futebol com que eu aprendi muito. Acho que em alguns momentos poderei ter ido pelo lado errado e não tenha feito as melhores escolhas, por exemplo, ter sido de Portugal tão cedo como aconteceu. Muito bem, Mister. Falou aí de aprendizagens e a verdade é que o Mister, quando começa a treinar, eu diria que o futebol é um desporto, uma modalidade em constante mutação, mas as ideias vão-se bebendo eh, com o passar das gerações. Quando começou, é natural que o futebol fosse muito diferente do que é atualmente e, portanto, pergunto-lhe o que é que mudou mais em si, até porque depois acaba por ir para um contexto de selecionador, aqui no passado recente. O que é que mudou mais em si, enquanto treinador, até ao dia de hoje? Portanto, o que é que diferencia o José Peseiro do início ao José Peseiro da data de hoje? Olha, em primeiro lugar, não gostaria de deixar referenciar muitos treinadores de uma geração antes da minha, porque nós tivemos o privilégio de aceder ao conhecimento como outros não tiveram. Claro. O futebol viveu muito de grandes treinadores portugueses, enormes treinadores portugueses, que não tinham o conhecimento à sua mercê, quer a nível de estudo universitário, quer a nível de conhecimento de estudos do futebol. Portanto, o futebol, quando eu joguei, era construído através de um treino suportado pelo conhecimento do atletismo e depois fazia-se os 11 contra 11 e depois um remates para se treinar a equipe.
mas todos esses treinadores têm um mérito impressionante, porque foi muito à conta da sua criatividade, da sua imaginação, do seu feeling para esta modalidade. Portanto, muitos treinadores, não vou falar individualmente, porque seria injusto para muitos, mas muitos treinadores na zona da altura do Meirinho, Medeiros, Pedroto, Mário Wilson, há tantos, porque só falo estes 4 ou 5, mas muitos deles, Fernando Vaz, tantos que foi a intuição e o gostar de futebol fizeram com que eles pudessem produzir treinos e desenvolver os jogadores e o futebol em termos coletivos. Muito bem. Nós não, portanto, eu fui daqueles treinadores que teve o privilégio, com muitos mais, de começarmos a beber, não é? Lembro-me do ISEF, daqueles livros e do conhecimento francófono que naquela altura invadiu, ou pelo menos que nós, Portugal, e o treino e as universidades foram buscar esse conhecimento para desenvolver, no fundo, a especificidade do futebol. Desde aí até cá tem sido uma loucura, não é? Ou Sim, seja, sim, não sim. há, não há atividade científica, não há ciência, não há atividade de conhecimento humano que não explore e que não investigue sobre o futebol e que não lhe proponha ferramentas para ele cada vez ser melhor, quer na intervenção técnico-tática, emocional, fisiológica, a nível do coaching, todas essas áreas cada vez são mais, e que naquela altura não havia essa ligação e que neste momento felizmente existe. E falei só em 4 ou Bem, 5 situações, não é nas 20 ou 22 ou 20 que podia neste momento sim, lembrar. sim, certo. Claro, como treinador evolui muito, para já como pessoa, nós como um treinador com 40 anos, foi quando eu cheguei à primeira divisão, 41, 42, comecei a treinar com 33, para já a evolução como homem, não é? Certo. Portanto, e nós não somos os mesmos que éramos quando tínhamos 20 anos, 30, 40. Há uma evolução a nível daquilo que é a nossa capacidade de entender, e explorar e ter dúvidas e cada vez mais, todos os dias, tentar corrigir e alinhar aquilo que é o que temos presente nas nossas mãos e também aquilo que é determinante, portanto, a vida e o mundo e as pessoas que nos rodeiam também nos influenciam e vão-nos mudando e nós vamos mudando muitas vezes até sem querer ou sem nos apercebermos. Muito bem. O Mister falou, é curioso, porque o Mister fala muito dos treinadores de futebol, que de certo modo também impactaram a sua geração e se calhar gerações posteriores à sua. Fala também da questão científica ou da componente científica que acaba por estar inerente ao futebol e à sua evolução. Mas também pergunto, Mister, de alguma maneira, jogadores, clubes por onde passou, o próprio jogo, porque a mudança do jogo também acredito eu que tenha influência, Sim, também tem. acaba por alterar a sua forma de ser e estar no futebol? Claro, eu próprio, ainda há 2, 3 minutos que eu fiquei a aprendizagem que temos com todos os agentes que nos rodeiam. Falo dirigentes, presidentes, das várias áreas, os médicos, os fisiologistas e os jogadores, fundamentalmente os jogadores também. Os jogadores, nós aprendemos muito com os jogadores, nós muitas vezes acabamos por captar para nós algumas dinâmicas que alguns jogadores nos deram, nos sugeriram, fruto de trabalho anterior ou fruto da sua capacidade inata de fazer coisas diferenciadas e que nos levaram a escolher outros caminhos, ou pelo menos alinhavar, ou pelo menos corrigir os nossos caminhos. Evidente que eu costumo dizer que eu comecei a ver futebol com muito mais interesse ainda no tempo da Holanda e do Ajax, e lembro que estas equipas marcaram muito o meu início como observador e como atleta de futebol. Depois, sei lá, a seleção do Brasil em Espanha, por exemplo, não ganhou nada, mas que me entusiasmava. Certo. Portanto, isso fez logo com que eu se calhar fosse um treinador mais ofensivo do que defensivo, e não ponho aqui a menor
qualidade ou maior apreciação que as pessoas possam ter relativamente a treinadores mais ofensivos e menos ofensivos, ou mais defensivos e menos defensivos. Porque no fundo o que nós acreditamos é que aquilo que nós fazemos, queremos vencer e vai dar para vencer. Agora, eu sou um treinador com estas características, que nunca abdiquei delas, digo também se calhar pela minha aprendizagem em relação com os meus pais, com os meus amigos, a liberdade que nós tínhamos como miúdos de fazer tudo, até sem necessidade de ir roubar fruta ao vizinho, por exemplo. Esta liberdade excessiva que nós tínhamos, subir a árvores, apanhar os ninhos das árvores, ir para o rio sem nadar e aprender a nadar sem os nossos pais terem noção que que tínhamos essa loucura e alguns, se calhar, até acabaram por morrer afogados porque não tinham. E eu lembro, pelo menos, um jovem na minha zona que aconteceu isso, nós íamos tanto à descoberta. E essa descoberta, se calhar, fez com que nós tivéssemos outra forma de ver o mundo, um pouco mais, eu digo, ofensiva, ou pelo menos mais arriscada. A cultura do desafio, A basicamente. cultura do desafio. Depois, como digo, essas referências que tenho do futebol mundial que me tocaram muito e que me continuam a tocar, ou de alguma forma que me colocaram naquele caminho, e o que é que depois acontece? Nós escolhemos um caminho, especializamos mais nisso do que noutras áreas, Muito bem. escolhemos mais exercícios para isso do que para outras áreas, apesar de nós sabermos que para treinar qualquer equipa, por mais que ela tenha uma identidade, tem que fazer tudo aquilo que o futebol obriga. Portanto, Muito bem. a equipa pode ter uma equipa de futebol mais associativo e que aposte e queira controlar o jogo mais em bola e ser mais ofensiva, tem que também fazer e ter boa nas transições, no processo defensivo. Portanto, tudo isso faz com que nós tenhamos obrigatoriedade, e então quando treinamos grandes equipas, que ela tenha um bom nível em todos os momentos do jogo. E sabemos nós neste momento que os momentos de transição no atual futebol são talvez os mais decisivos, podemos falar assim. Muito bem. Falar, Mister, falar-te, e agora indo um bocadinho mais, sendo um bocado mais específico, eh, portanto, não na questão do futebol, mas do percurso do Mister José Peseiro, falar de Mister José Peseiro e falar de Sporting, também há aqui uma certa junção entre os dois nomes, e portanto quero ir precisamente a essa fase da sua carreira no Sporting, onde o Mister viveu momentos de facto intensos, e portanto eu gostaria de perceber como é que, com esses momentos intensos, com equipas bastante competitivas e a praticar um excelente futebol, eu acho que é impossível esquecer esse Sporting de 2004, 2005. O que é que mais surpreendeu o Mister, isto indo para já numa fase muito inicial das questões, o que é que surpreendeu mais o Mister ao treinar um clube da dimensão do Sporting Clube de Portugal? Hum, para já recordar, portanto, sou mais recordado pelo futebol exibido do que pelas vitórias. Essa é uma realidade. E se calhar há treinadores que ganharam mais do que eu no Sporting e são menos recordados que eu, pelo menos menos referenciados relativamente àquilo que era a qualidade do nosso jogo. Primeiro, eu tinha jogado na terceira e na segunda divisão. É verdade que estive em duas equipas que disputaram a subida à Primeira Liga sem nós conseguirmos concretizar, mas eu nunca tinha estado num balneário, por exemplo, como o do Sporting. Por isso a minha passagem para o Real Madrid acho que foi muito importante Certo. para eu encarar a minha ida para o Sporting mais tranquilo, mais sereno, mais confiante. Depois é verdade que nós temos uma ideia e construímos uma ideia, mas também não podemos agarrar-nos simplesmente a essa ideia e essa forma de jogar e obrigar os nossos jogadores a fazer isso se eles não têm essas características, não têm essas capacidades ou não têm essa vontade e não se sentem bem a fazê-lo. Portanto, isso seria uma loucura. E se nós, em mais novos, até possamos pensar que tudo que eu penso e está na minha cabeça está certo, mas com o tempo vamos ver que não é assim, não é? Certo. A minha felicidade no Sporting foi ter-me cruzado naquela altura em que nós temos verdades muito mais estanques, mais
como se fossem verdades absolutas, e depois com a idade vamos ver que não existe isso. É ter-me cruzado, com jogadores que tinham as características ideais para jogar o futebol Que o Mister que pretendia. eu queria jogar. Muito bem. Mister, e falou aí do Real Madrid. Eu saltei, claro que não estou aqui a seguir, se calhar, uma ordem cronológica e não quero, portanto, sem qualquer desprimor ao Mister, e até podemos falar eh, ainda, vamos continuar na senda do Sporting, mas fazemos aqui este apontamento, porque o Mister acompanha o Mister Carlos Queiroz naquele que é um processo inicial dos Galácticos do Real Madrid. Portanto, lidou com Ronaldo Nazário, David Beckham, Luís Figo, Zidane, Roberto Carlos, bem, nomes de facto Iker Casillas. Iker Casillas, certo, e Helguera, e, portanto, e por aí vai. Uh, Aqui a questão é, nesse ano de Real Madrid, de que forma é que também influencia lidar com esses nomes que já na altura eram nomes bastante sonantes no futebol mundial, mas ter o peso, vou dizer assim, não entenda de forma pejorativa, mas ter o peso do Real Madrid nesse ano, só ter ganho a Supertaça Espanhola, vai à final com o Saragossa na Taça do Rei, perde, o campeão nacional nesse ano é o Valência e o campeão da Liga dos Campeões nesse ano é o Futebol Clube do Porto. Portanto, de que modo é que também influencia a maneira do Mister estar no futebol e percepcionar o futebol, tendo em conta que tinha uma grande equipa, era adjunto, portanto tinha se calhar uma visão mais analítica e de fora do que aquilo que um treinador possa ter, e depois acaba por ser treinador principal da equipa do Sporting Clube de Portugal. Que influência é que isso acaba por ter todo esse conjunto de coisas? O professor Carlos Queiroz, que tinha sido meu professor no ISEF, na altura era ISEF, convidou-me para ser seu adjunto. Eu estava no Nacional da Madeira e tinha conseguido a manutenção na primeira, que era o objetivo que nós tínhamos. Ficámos em nono lugar, creio eu. Hum, a verdade é que eu também já apontei algumas razões para que isso fosse a realidade, aquilo que aconteceu. Ok? Em primeiro lugar, hum, o plantel era muito curto, ou seja, o plantel tinha os galácticos e tinha os idanos e os pavões, Ok. que era o que o presidente Florentino construiu. Foi um projeto em que tinha 12, 13 jogadores de um nível superlativo, alguns nem de nível superlativo eram, portanto o Pavão era central titular, mas não era um central superlativo, não é? Inclusivamente o Algueira era médio centro e teve que jogar a central, não tínhamos Certo. outra opção. Portanto, o Real Madrid está habituado a ter plantéis vastos, de qualidade. Não foi isso que o presidente quis. Eu quis fazer uma equipa em que a segunda opção teria que ser um jogador da cantera, e Bem, isso foi muito limitativo a nível daquilo que foi a conquista de resultados, porque até aqueles jogadores estarem todos disponíveis, até estarem esgotados, porque não houve e não podia haver, ou pelo menos quando ela surgia a possibilidade de mudar jogadores, havia muita diferença de qualidade. Mas eu lembro de início da temporada, o Real Madrid jogava de uma forma extraordinária, às vezes parecia mais balé e dança de futebol, a forma como se relacionavam com a bola, como tinham a bola. Era uma equipa que tinha que ter a bola, porque quando não a tinha já sofria um pouco. Hum, eu lembro-me que estivemos em primeiro com 8 pontos de avanço. Lembro-me que ganhámos ao campeão europeu naquela altura 3-1 aqui no Porto, empatámos um igual em casa. Um resultado até acho que merecíamos ter vencido. Éramos a melhor equipa do que o Porto naquela altura, mas perdemos. Porque a partir de uma certa altura houve problemas de lesões, de problemas de desgaste, que não eram só um desgaste originado pelo campo, mas também fora do campo. Toda a gente sabe que era um projeto de venda de imagem que era necessário naquela altura na vida do Real Madrid, muito bem. que inclusivamente vendeu o seu centro de estágio para fazer depois o atual centro de estágio, onde, onde existe neste momento, mas onde existia, eu fiz o último treino
no no na academia ou no centro de treinos do Real Madrid, que era centro de treinos, não era o nome da academia, onde agora estão várias torres, se tu vires no final da Castelhana, lá em cima, ao pé das Torres da Europa, ou a seguir às Torres da Europa, o investimento que ali está. Mas só que esses jogadores tinham que responder a exigências de venda da sua imagem, que acarretava o menor descanso, eh, porque tinham viagens, não só para o país, mas muitas fora do país, para, de alguma forma, como digo, vender uma imagem que era dos Galácticos, que foi muito proposta, muito desenvolvida por Florentino, que teve o seu sucesso económico ou financeiro, não teve o sucesso devido em termos esportivos. Como digo, acabámos a época, inclusivamente até ficámos em terceiro lugar da Liga, portanto, Certo. nem em segundo ficámos. E chegámos a ter 12 pontos de avanço de Barcelona, que acabou por nos passar na última jornada. Acabou por Sim, ser o mas acaba Valência, muito Barcelona curto, e acaba Real muito Madrid. curta a distância. Eu julgo que o Valência termina com 77 pontos o campeonato nacional e o Real Madrid com 70, portanto é uma coisa muito curta, não. Mas, pois, mas tínhamos mas tivemos a 8 pontos e a 12 Certo. pontos e acabámos por perder. Evidentemente que o entusiasmo também é capaz de ter influenciado a derrota da Taça do Rei e sermos eliminados pelo Mónaco na Champions, poderá também ter provocado, aqui algum problemas no ânimo, para os jogadores suportarem mesmo em grande esforço, mesmo sem grande descanso, em grande sacrifício, ou seja, muitas vezes sabemos que a vitória acaba por suportar e alimentar o sacrifício que é necessário. E tudo isso creio que não aconteceu, na minha opinião, e infelizmente não vencemos o que esta equipa tinha capacidade, esta equipa os 11 mais um ou 2 não haveria Certo. mais também. Acha que foi mais a escalada do marketing, se calhar ia ter uma fase muito primordial daquilo que era o marketing associado ao futebol, mas foi mais uma escalada de marketing do que propriamente o Sim. positividade naquilo que Tanto eram os resultados esportivos. tanto foi assim que depois, esse projeto acabou por ser, alterado. Portanto, esse projeto não iria dar as vitórias que o Real Madrid acabou por ter. Já ganhou 4 vezes mais ou 5 vezes mais a Champions depois de nós lá estarmos. Ou seja, mas porquê? Porque, evidentemente, foi alterado, os objetivos ou esse projeto. Portanto, deixou de ser Zidane e Pavones para ser uma equipa construída. Se fores ver agora, evidente tem jogadores da cantera, porque a melhor centro de formação, a melhor formação do futebol espanhol, em quantidade é Real Madrid, porque em qualidade podemos dizer, comparar com Barcelona, mas até porque qualquer dos clubes, tu fores fazer uma avaliação dos jogadores que jogam na primeira divisão espanhola, muitos vieram da formação do Barcelona e Real Madrid, mas, a verdade é que, essa formação existe ainda e jogam no Real Madrid, mas não quase como obrigação, mas por consequência do seu valor. Certo. Os jogadores Muitos jogadores que jogavam realmente naquela altura, tu não os conheceste naquele ano porque estavam no seu plantel, mas acabaram por não jogar em nenhum clube de referência ou para disputar títulos como o Real Madrid tinha. Quando nós, concluímos que não podíamos ter o Makelele, que era o jogador decisivo da equipa, nos anos anteriores e para aquela também. Que, só por falar neste, e o Morientes, que até foi emprestado ao Mónaco e acabou por nos eliminar na Champions, e o jogador que até recebia 75% do seu vencimento a partir do Real Madrid, portanto, vê lá bem, portanto, ou seja, bastava uma Makelele que com certeza daria uma opção no meio campo, de jogadores com características essenciais quando tu jogas do meio campo para a frente, com Zidanes, Raúls, Ronaldo, Beckham e Figo. Portanto, estes 5 jogadores pelo menos teriam que ser suportados por um jogador com as características que nós sabíamos. E lembro-me que houve até alguns atritos logo entre o professor Queiroz e o presidente sobre esta temática, uma que ela era indispensável. Dizer também que foi a primeira vez e única que fui assistente e que não tem nada a ver, portanto, que a pressão por nós podemos ser fiéis, amigos, mas a pressão que nós temos não tem nada a ver ser treinador principal de uma equipa. Portanto, aí até tive o privilégio de poder ver um pouquinho melhor de fora, e até desfrutar mais ainda do jogo excepcional que muitas vezes o Real conseguiu praticar.
e também desfrutar de toda aquela dimensão. E o ambiente É, extraordinário, portanto, quer dizer, não estar num balneário, estar com uma equipa daquelas, jogadores superlativos, jogadores com uma qualidade impressionante, não só a nível daquilo que é a relação com a bola, mas depois a decisão, que é o mais importante e é mais decisivo no jogo de futebol. Como eles decidiam em espaços curtos. Eu lembro-me que, para mim, uma posse de bola, por exemplo, Nacional da Madeira, tinha uma dimensão e no Real Madrid a dimensão era muito, tinha que ser mais reduzida, porque se não fosse mais reduzida não tinha efeitos, nem a nível da tomada de decisão, que tem que ser mais rápida, quanto mais rápida possível, com densidade e com mais densidade, nem também no impacto fisiológico que os jogadores tinham que ter nos respectivos exercícios. muito bem, Mister. Voltando agora sim ao Sporting uma vez mais, já tivemos aqui este nosso parênteses de Real Madrid, e só fazer aqui outro, que também, naturalmente, que a ideologia uh, da equipa madridista mudou, mas também temos que dar muito valor ao nosso Cristiano, que também impactou bastante ali a equipa do Real Madrid. Voltando O Real agora Madrid o Real Madrid o Real Madrid sempre tem ou uma sempre ter referência. uma vedeta no fundo, para ser a projeção, uma vedeta que tem que ser o melhor jogador do mundo, né, tem que o que eles vão é o que eles vão fazer e tentar fazer com o AP, porque é histórico e faz parte de questões já até enraizadas no clube, Claro, culturais, históricas e da mentalidade deste presidente e do Real Madrid em si, assumindo-se como a melhor equipa do mundo, ou o melhor clube do mundo. sim. Título até que ganhou tu sabes, não é? Quando foi em 2000, quando foi a mudança do século, foi considerado a equipa do século, Muito bem. o clube do Ah, século o clube de sexo, na exato. Europa. Mister, voltando então ao Sporting, fala-se muito sobre resultados, eu diria, pouco se falará do dia a dia dos treinadores. Eu acho que, lá está, volto a frisar, acho que quando alguém fala de um treinador de futebol, tende naturalmente a falar mais dos resultados do que propriamente aquilo que falávamos há pouco, que é o jogo jogado e o dia a dia do próprio treinador ahm, ao leme, ao comando de uma equipa. No Sporting, tem algum episódio dentro ou fora do balneário, já que falou de balneários, que nunca tenha contado publicamente e que hoje consiga partilhar, naturalmente, e que não seja daqueles sete segredos do Eu futebol? não sei se não cantei já, ou pelo menos, hum, por exemplo, há um jogo, estás a falar de balneário, jogo. Ora bem, o Mister poderá contar de tudo. O Mister falou de balneário, eu toquei aqui no balneário. Mas se eventualmente tiver uma história que tenha acontecido, seja ela caricata, seja ela ali que marque, se calhar, um ponto de viragem também no Mister enquanto treinador. Há um momento, também no Sporting, o plantel não era vasto, tinha qualidade, mas tinha limitações a nível da sua extensão de plantel. E nas meias finais da UEFA, Muito bem. da Taça de Taça UEFA, Alkmaar, era o não, da Taça UEFA, jogámos em casa com o Alkmaar, ganhámos 2-1 e pela primeira vez eu sozinho, porque o treinador, ou seja, partilha com os seus assistentes, muito bem. mas é mais sozinho quando perdemos, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque também sentimos a derrota como ninguém, isso não tenho dúvidas nenhumas. Hum, Nós vamos jogar a Braga e eu decidi, naquela altura, preferência na UEFA relativamente à Liga Portuguesa. Ou seja, eu poderia muito bem ter jogado com a equipa titular em Braga, não joguei com a equipa titular, e não sei se isso até cai bem, né? Mas a verdade é que eu tinha a noção que era muito difícil disputar as duas competições até a final, e eu acabo por colocar uma equipa com vários jogadores não normalmente utilizados e vários jogadores titulares no banco para dar descanso e poder, em Alkmaar, que era uma grande equipa, na Holanda,
poder eh, colocar a equipa na final que se jogava em Alvalade e joguei, como digo, não era, nunca vamos para perder, porque acreditamos que vamos ganhar, mas foi o único momento em que eu disse: olha, vamos aqui facilitar não, acreditar que mesmo assim podemos ganhar. E a verdade é que ganhámos Sim. 3-0, em que o Pininha fez 3 golos, e que nos manteve na luta, bom manter na luta. No entanto, eu acho que também estarmos na competição ou nas 2 competições poderá ter sido uma das limitações para não ganharmos uma delas, e naquele caso a UEFA. Muito bem. Até Você porque depois falou. acabámos por jogar com o Benfica num sábado e depois jogar para a final da UEFA na quarta-feira, e até a derrota na Luz como foi, acabou por criar uma carga maior sobre a nossa equipa, sobre os nossos jogadores, que eu acho que após o empate que sofremos, não conseguimos gerir, não conseguimos solucionar naquela altura. Isso eu gostava de tocar nesse ponto, falando daquilo que possa ser eventualmente pressão, desaire. A verdade é que, tal como o Mister disse, no espaço de uma semana é uma coisa que de facto impacta bastante um balneário. Nessa mesma época, o Sporting é eliminado da Taça de Portugal diante do Benfica, depois de um resultado 3-3, vão à lotaria de penaltis e os penaltis, tal como referi, são uma lotaria, portanto vai sempre muito depender às vezes de um momento de inspiração ou de um guarda-redes ou de um jogador, ou da falta de inspiração dos mesmos. Uh, Essa questão de irem à Luz, perderem esse jogo e a luta pelo título de campeão nacional ficar mais difícil e pouco depois terem a final da Taça UEFA em casa contra o CSKA e perderem, porque surgiu alguém de tranças azuis chamado Wagner Love e, e decidiu criar ali E o Daniel design. Oliveira, eram os 2 muito bons. Olha, assim, para já ficámos logo, sem hipótese de ser campeão, porque, hum, o Benfica tinha feito um gol, contava ainda o gol fora, portanto, nós Ok. tínhamos ganho 2-1 em casa e perdemos 1-0 fora, portanto, em caso de empate, o Benfica seria campeão. Ficámos arredados. E uma equipa que jogava bem, que estava naquela altura num momento ótimo de produção e de entusiasmo e de motivação e de confiança. E acaba por perder o jogo na Luz a 6 minutos do final, acho eu. E evidentemente que vai para o jogo da UEFA com outro estado de espírito, com outra pressão, com outro stress, ainda por cima, jogando em casa, algo que também não facilitou nada, que nós quase que era uma obrigação, se é assim no futebol não existe isso, mas termos que ganhar uma final que era realizada em Alvalade. E isso, que aí, como digo, não foi de início, porque não entramos muito bem, mas a partir do 1 igual, a pressa de chegar ao golo, a pressa de ficar em vantagem, porque nós estavam igual, mas não estávamos perdidos, porque não era um jogo fora em casa, portanto, ainda naquela altura o gol fora contava ainda para eliminatórias. Naquela altura, bastava nós mantermos a nosso equilíbrio, porque nós sabíamos que esta equipa era muito poderosa, muito forte na transição ofensiva, e era isso que mais nos colocava alguns medos e receios, assim como o seu jogo aéreo nos esquemas táticos, que eram também muito fortes, tinham aqueles centrais da seleção russa, na altura era muito uma grande equipa, e tinham jogadores, então nós tínhamos estes 2 problemas, era nem defender muito atrás, porque o jogo era muito era nos esquemas táticos, mais nos esquemas táticos. E depois não pressionar, as transições ofensivas, o contra-ataque, como se falava mais habitualmente naquela altura, ao CSKA. Mas a verdade é que nós também éramos uma equipa muito forte, no jogo associativo, não é, em controlar, em ter a bola, nas dinâmicas, na mobilidade que tínhamos. Acho que fomos, se não foi a melhor, das melhores equipas, das equipas que mais marcaram gols na Europa naquele ano, mas também no momento de perca da bola, éramos uma equipa mais vulnerável, com mais dificuldades, algo que eu nunca também consegui durante a época, dar essa consistência. Se é possível também
dar é consistência, essa consistência é uma equipa que tem muita liberdade de atacar. Portanto, ou seja, mas pelo menos mais consistência e não sofremos os gols que sofremos em transição. Nesse jogo até foram 2 ou 3 golos, não foi, em que 2 golos, que o primeiro gol foi um gol de esquema tático, num livre lateral, e depois os outros 2 são de transição ofensiva. Mas voltando a à minha questão, Mister, essa semana de tão. Eu vou colocar aqui umas aspas, naturalmente, mas se calhar de tão no sombria, digo umas aspas de sombria, mas de tão sombria que é. Isso acaba por afetar um bocadinho, ou acabou por afetar um bocadinho, aquilo que era a imagem de José Peseiro enquanto treinador, ou isso, ou o Mister sente que isso acabou por não ter nenhuma influência e é algo que faz parte do futebol. Até porque o Mister, como disse, no futebol cria-se esse peso de, ok, nós temos, estamos a organizar uma final em nossa casa, nós, Hum. entre aspas, mas recebemos essa final na nossa casa, vamos jogar essa mesma final e não ganhar parece quase que criminoso, mas a verdade é que outras equipas já o fizeram. O Bayern de Munique também perdeu uma final da Liga dos Campeões em casa, em 2012, contra o Chelsea. Isto criou algum peso na imagem do Mister José Peseiro ou não teve Criou, influência? criou. Antes disso eu queria dizer que, por exemplo, na altura, hum, nós tínhamos vários jogadores com no limite do esforço, no limite do sacrifício, alguns inclusivamente com algumas hérnias inguinais, por exemplo. Tínhamos o Carlos Martins também que se lesionou e fez muita falta naquela parte final da liga. Também dizer que o treinador, naquela altura, porque agora já tem outra visão, reduziu muito, muito os dias fora da academia, o que devia ter feito mais vezes, por exemplo, reconheço, era uma loucura, nós acreditávamos que a cooperação ativa era mais importante do que tê-los em casa e se calhar neste momento penso que é melhor em alguns momentos estarem em casa do que estarem a fazer cooperação ativa no estádio. E houve, creio eu, uma quantidade excessiva de unidades de treino, ou pelo menos quantidade excessiva de estar presentes e estarmos na academia. Hum, e esqueci-me da, desculpa lá, estavas a perguntar do que eu estava para dizer. O impacto, muito grande, muito grande. Muito grande e acho que hum, a solução que eu tive e as decisões que eu tomei naquela altura, foram muito determinadas por esse impacto, e aí eu reconheço que não tinha a experiência necessária para suportar e conviver com esse impacto. Fui o único treinador assobiado, fui a única pessoa assobiada quando fui receber, hum, a minha medalha de finalista, que acabei por depois dar a medalha ao Mota, que era um jogador que tinha chegado só em janeiro, porque não havia suficientes, portanto até abdiquei da minha medalha, mas fui o único assobiado em todos aqueles jogadores. E quando no fundo eu acho de forma injusta, porque fui o primeiro a dizer que queria estar na final em Alvalade, pouca gente pensaria que isso podia ser uma realidade. Eu quando cheguei ao Sporting no primeiro dia disse que queria disputar todos os títulos e queria estar na final em Alvalade. Hum, e creio que a idade, a inexperiência, a falta de entorno àquele nível, não proporcionou que eu tivesse o discernimento para fazer melhores escolhas. Para já, eu acho que perante o ambiente que tinha Alvalade, que era, nem digo, suficiente, era mau, desde o início, era mau. Portanto, sempre que que alguma coisa não corria bem e as claques voltavam-se ou era contra o Dias da Cunha, ou era contra o professor José Peseiro. E de forma agressiva, tive muitas vezes durante os anos, sei lá, nomes, a bancada a gritar, pede admissão, Peseiro não sei quantos, pede admissão, é lá o nome que me chamava.
Evidentemente que nós temos que entender isso, quer dizer, não estou aqui a lastimar-me e a queixar-me da Juveléu e das claques. Nós criamos expectativas e temos que aceitar e aguentar. Certo. Portanto, e isso, o maior ensinamento que eu tive passado uns anos foi: as pessoas vêm ao jogo, criam expectativas, as pessoas pagam por o bilhete, as pessoas, vivem uma vida que não é fácil, Muito bem. como a nossa, vivem uma vida de muitas vezes de frustração, uma vida de sofrimento. O único momento em que podem vencer na vida, alguns deles, é o Sporting. Estou a falar do Sporting, assim como nos Sim. outros, Certo, o vencerem. futebol. Aquela irracionalidade do Sim, futebol. o vencimento, se calhar, na sua atividade não é muita, fazem um trabalho que não gostam, não, enfim, ao contrário dos jogadores e dos treinadores que fazem uma coisa que gostam, ainda lhes pagam, e bem. E naquela altura eu tive uma certa. Acho que devia ter logo saído no final do ano, porque eu não tinha ambiente e senti, não tinha ambiente. E quando as coisas não casam logo, não é fácil, porque eu acho que merecia para aquilo que nós fizemos, a época que fizemos, com um orçamento, na minha opinião, acho que falava-se que à altura que era metade do Porto e do Benfica, aquilo que nós fizemos foi muito bom. Certo. Não foi excelente, que era vencer. Ah, Infelizmente, eu não quis tomar essa decisão, as pessoas não convenceram-me a não fazer, e foi a segunda vez, que eu pedi, ou a terceira que eu pedi ao Dias da Cunha, foi a só ele que eu pedi admissão. Para me vir embora, mesmo não aceitando, eu decidi vir embora, mas depois a escolha de ir para a Arábia Saudita foi no fundo uma fuga do país, ou seja, e mais tarde percebi que não, quer dizer, as pessoas, a crítica temos que aceitar, fazer-nos mais fortes, aguentarmos bem e não, aquilo que aconteceu. Portanto, eu sim quero me ir embora daqui. Acho que de alguma forma tudo o que eu lia, eu se calhar aumentava, ou tudo o que eu observava, exacerbava, a família também, e isto ficou comigo. Quando Muito bem. continua a haver, e cada vez mais, porque cada vez há mais imprensa, mais mídia, traduz-se atacados que têm que aguentar. Portanto, ou seja, se aquilo se passa no meu segundo ou terceiro ano de Sporting e não no primeiro, eu teria mais habilitado e mais capaz de suportar aquilo e não, como digo, a minha vontade foi logo sair, não aceitei nada em Portugal mais, naquela altura, e acabei por sair prematuramente do país, porque eu acho que teria muito mais coisas a dar ao futebol português e o futebol português também dar-me a mim. Muito bem, Mister. E é curioso porque eu vou aproveitar para dizer aqui, para quem nos vê e escuta, que não, o Mister José Peseiro não leu as minhas questões e por acaso já respondeu aqui à questão que eu tinha a seguir, que era o que faria diferente. E outro apontamento que deixo, Mister, porque de facto tem que se deixar uma palavra elogiosa a esse trabalho que o Mister fez do Sporting nessa época, porque para aquelas que são as gerações mais jovens é preciso perceber que o Sporting nesse ano eliminou o Middlesbrough, que na altura era uma equipa com um certo nome no futebol inglês, eliminou o Newcastle de Alan Shearer, que por acaso foi o melhor marcador dessa edição da Taça UEFA e é o melhor marcador da história da Premier League. Acho Eliminou que a AZ Alkmaar acabou em quarto, creio, na Liga Inglesa. e, portanto, eliminou a AZ Alkmaar, como o Mister disse, naquela altura era uma equipa com bastante preponderância no futebol neerlandês e, portanto, acho que O isso seu, o seu, tre- o seu treinador veio para o Porto, creio, no ano a seguir. aí já não consigo precisar, aí o Eu acho Mister vai-me que sim. ajudar, vai-me Eu ajudar. acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. O Mister vai-me ajudar. Pronto, o que é certo, o Mister falou da Arábia Saudita e acaba por ser, eu vou dizer, um dos portugueses eh, pioneiros naquilo que é o conhecimento da realidade do futebol árabe. Hoje, Mister, quando olha para essa altura e também assumir algo que envolvia uma questão de seleção nacional e olhar hoje para aquilo que foi o crescimento, ou que é o crescimento da Arábia Saudita, tanto de seleção como do próprio futebol jogado no país. Estamos a falar de nomes sonantes como Cristiano Ronaldo, João Cancelo, Brozovic, quer dizer, estamos Não a há, falar de imensos nomes. não há comparação. Não há comparação. Já tínhamos tido portugueses, portanto, Certo. na Arábia Saudita, mas não há comparação possível. Eu lembro, por exemplo,
o Hilal, que era, no fundo era uma equipa habitualmente, e é habitual, dominadora do futebol saudita, o Nasser também é uma grande equipa, e outras, Etihad, Shabab, Al Ahly neste momento. Mas pronto, o Hilal é aquela equipa com mais títulos, tal como o Real Madrid foi a equipa, o clube do século Muito bem. na Europa, o Hilal foi o clube do século na Ásia, Na Ásia, ok. assim como o Ahly foi o clube do século na África, e eu já estive nas 3, por exemplo, tinha esse privilégio e essa satisfação. Hum, Havia 3 estrangeiros por equipa, não é? Eram 2 em que um tinha que ser, obrigatoriamente asiático. Ok. E os 2 que eu tinha eram brasileiros que tinham vindo da segunda divisão brasileira. Portanto, ou seja, não tem comparação Certo, possível. certo, certo, certo. Nem em condições de investimento, evidente pagavam bem, ou pelo menos pagavam melhor que em Portugal, e tinham outra situação que era, por exemplo, quando eu cheguei ao Hilal, a regras, era algo que não existia, ou seja, aquilo que era a exigência de um profissional não tinha nada a ver com o que é agora. Muito bem. Quando eu cheguei ao Hilal não havia pequeno almoço, ou seja, tomava pequeno almoço quem quisesse, portanto era livre. Ok. Eu lembro que uma das regras que coloquei, entre muitas ou várias, era a obrigatoriedade. Nem que fosse os meus adjuntos irem bater na porta e acordá-los um quarto de hora antes de virem todos para o pequeno almoço. E entre várias, desde a hora de treino, chegada ao treino 1 hora e meia, ou 1 hora, dependia se estava com necessidade de suporte médico ou não, sei lá, de tudo e mais alguma coisa. Eu, por exemplo, hum, com muita exigência, estando um pouco distante do que era, aquilo que era as exigências normais de um clube como o Hilal, mas para mim eu vinha de uma exigência europeia muito maior. Por exemplo, eu ao fim de 4 meses ou 5, acho eu não tinha, estava em primeiro lugar nas 3 competições. Na altura jogava-se em competição, depois, havia a Liga, havia depois a Príncipe Faisal e a Taça do Rei. E essas também tinha grupos. Eu tinha um empate, creio eu, ou 10 empates, tínhamos 9 pontos de avanço do segundo classificado e fui, despedido porque, naquilo que me foi comunicado na reunião com um diretivo, os jogadores não suportavam minhas regras. A verdade é que contrataram o Toninho Cerezo e não ganharam nada, portanto, perderam o título para o Shabab, acho eu, e pronto, e as coisas não correram bem. Mas também essas pessoas que me despediram porque não suportavam as minhas regras, a minha autoridade, Muito foram bem. os mesmos, foram buscar para a Arábia Saudita, para a seleção da Arábia Saudita, dizendo que a seleção precisava de regras. Ou seja, O contrassenso, não é? não, não, afinal, não abdicarmos das nossas ideias pode-nos dar, também algumas coisas boas, foi o caso. Certo. Muito, muito, muito bem, Mister. Agora, Falando dessa. agora falamos numa conjetura de grande investimento, em que já se pode haver 9, 10 estrangeiros. Na altura não se podia ter estrangeiros guarda-redes, por exemplo. Pá, não tem comparação, o nível de investimento, o nível das Totalmente diferente. estruturas, o nível daquilo que é. Vão realizar um Mundial, não há comparação possível. Eu estive nesse início, felizmente tive que andar a bater pedra. Felizmente todos os treinadores que estiveram, não fui só eu, muitos estiveram nessa altura, acabaram por criar, até agora, outra forma de estar no futebol profissional, no futebol saudita. A única coisa que não é muito bom é que agora ganha-se muito mais que se ganhava naquela altura. Se calhar, Mister, gostaria de voltar ali uns. Não ah, gostava de ter 20 anos mais novo. Não sei se era para ser mais novo, se era para ter outro tipo de compensação. Não estou só a falar de monetário, não é só o dinheiro que nos conduz na vida, é também as condições que nós temos certo, e as certo. co e as capacidades para podermos, com recursos melhores, todos eles, poder, dar mais qualidade àquilo que nós gostamos de fazer.
Muito bem. Isso aí, quanto à questão do querer ser mais novo ou querer recuar para as qualidades e para as questões monetárias, aí eu deixo à escolha do Mister. Eu Não, não, não vou decidir, até porque eu ainda. é mais uma Eu percebi isso. Falando dessa, e aliás, até podemos dizer, quando falávamos há pouco de ser precursor, não abdicar das suas ideias, então até trouxe algo positivo para a globalidade do futebol saudita. muito positivo, muito Não positivo. só da Liga, mas também da seleção. A seleção saudita também fez uma excelente prestação no Mundial de 2022, inclusive ganhou A única que venceu a Argentina. a Argentina. Portanto, acho que isso é importante de frisar. O que é certo é que depois o Mister volta a Portugal, passado alguns anos, e eu gostaria de falar essencialmente das passagens por Sporting Clube de Braga, onde conquista uma taça da Liga, e também Futebol Clube do Porto. Pergunto-lhe, Mister, primeiro, falando do Sporting Clube de Braga, como é que foi assumir o comando dos Minhotos? Evidentemente, depois de estar 4 anos, 2007, 4, 5 anos, eu fui para o Hilal, depois estive no Panathinaikos, depois no Rapid Bucareste e depois na Arábia Saudita. E venho para Portugal, para o Braga. O que posso dizer é que tinha essa vontade, não é? Ok. Até porque pensei, mas fugiste porquê? Entre aspas. Hum, e vim para o Braga e tive a felicidade, mais uma vez, de encontrar um grupo de jogadores que proporcionaram jogar o futebol que Que eu Melissa pretendia. mais gosto. Isso mesmo. Uma equipa de um futebol muito bonito, de grande qualidade. Ganhou o primeiro troféu a sério da do presidente Salvador. Tinha ganho aquele A troféu Intertotos, a Intertotos. até todo, portanto, não é uma O final, Mister era Jorge Jesus. Sim, era um conjunto de jogos e ser, depois não, ser, não, ser, ter sido eliminado para a equipa que ganhou a a taça Taça UEFA. UEFA. Então, acho que era isso, não era? Eu, Hum, eu julgo que era um conjunto de eliminatórias, corrijam por favor as pessoas da UEFA que eventualmente Não, eu acho, só portanto, sequer. não foi final nenhuma, é a equipa que fosse eliminada na Intertoto. Eu acho que era quem chegava mais longe, Mister. Era? Portanto, havia, ou seja, hoje existem as terceiras pré-eliminatórias, os playoffs e afins. Já naquele tempo existia, e desse conjunto de equipas, a que chegasse mais longe depois na fase Para, já regular da Taça UEFA, ok, ok. era quem vencia a Intertoto. Eu até, Pronto, se não estou em erro, poderiam existir mais do que um vencedor ou da seja, Intertoto. não, foi só, portanto, com todo o mérito, mas a verdade é que o primeiro título português que o presidente Salvador, com muito mérito, já tem outras vitórias, Certo. foi a Taça Liga, como digo, uma grande equipa, o Leonardo tinha colocado a equipa em terceiro lugar, ficado em terceiro, nós fizemos Mister o Domingos Teixeira playoff para também entrar está na em terceiro Champions lugar. com o Udinese, que é um Udinese muito forte, e acabámos por, com 2 empates, e depois nos penaltis vencemos, e depois uma campanha, em que ganhámos a Taça da Liga e que, com a vicissitude de poder jogar muito bem e depois em alguns momentos não vencermos, porque éramos melhor equipa que o Paços Ferreira, mas o Paulo Fonseca fez um excelente trabalho no Paços Ferreira, que nos conseguiu ser classificados em nós quartos na Champions, na Liga, porque o Sporting foi sexto ou sétimo ou quinto, Sétimo lugar, sétimo lugar. sétimo lugar, não tenho a certeza, e acabei por sair do Braga, acho também de forma que eu não esperava, mas pronto, que se aceita. Uma época muito boa do Braga, num futebol de grande qualidade, como digo, também só é possível isso se nós temos uma ideia como tínhamos e ao mesmo tempo que o presidente do Braga gostava. Eu lembro-me, para a conversa que tive com ele, que gostou muito do futebol do Sporting e que gostava de colocar isso, ser isso retratado, ou pelo menos imitado. Não há imitações reais, não é? Certo. Nem no futebol e é nada, não, mas o futebol muito menos ainda. No Braga e com jogadores de grande qualidade, nós fizemos uma campanha maravilhosa. Muito bem, e aliás Depois ganha. no Porto,
sim, depois no Porto, bem, o Porto nunca se rejeita ao Porto, mas a altura em que fui para o Porto no momento errado, mas pronto, mas nunca, hum, com a ideia que não devia ter vindo ao Porto. O Porto é Muito bem, uma equipa tremenda, tanto na altura das mais, não passava um bom momento, certo. mas a quantidade de títulos e aquilo que dominava e dominou há muitos anos o futebol português, hum, tinha essa solução, já podia ter uma ou 2 vezes essa hipótese, que ela concretizou-se, mas como digo, nem o plantel tinha muita qualidade, nem o ambiente naquela altura era o ideal para eu poder fazer uma melhor. Jogámos a final e perdemos, olha, com o Braga. Certo. E merecidamente, mas perdemos. É curioso, Mister, que eu ia falar sobre isso, porque o Mister treina o Braga, vence a Taça da Liga diante do Futebol Clube do Porto. Surge a possibilidade de Futebol Clube do Porto, uns anos mais tarde, Mais tarde, portanto, sim. portanto não é logo imediato, e é como o Mister disse, chega se calhar num Futebol Clube do Porto onde a realidade que era vivida, o Benfica vivia uma certa hegemonia naquela altura, e portanto, Não, o Benfica e o Sporting tinham excelentes equipas, não é? É aquele ano em que o Benfica ganha com um ponto de avanço e andaram 5 ou 6 jornadas certo, assim. certo. Lembras? Era o Benfica do Rui Vitória, E Jorge Sporting Jorge Jesus, Jesus. grandes equipas, um Sporting futebol de muita qualidade, na altura era o futebol com mais qualidade, acho eu. O Benfica foi campeão com o Rio Vitória, merecidamente, mas, como digo, a distância era grande entre nós e Muito bem. o Benfica Sport. Mas esse processo, ou seja, conviver se calhar numa fase complexa da vida do Futebol Clube do Porto. Um clube que tem, e acho que não podemos deixar isto de parte, uma cultura e identidade muito, muito próprias. Ahm, Como é que foi viver esse ano no Dragão e como é que foi lidar, principalmente, o maior choque que o Mister sentiu ao chegar àquele Futebol Clube do Porto? Bem, nós temos sempre noção que o Porto era o clube ideal naquilo que se chamava, que podíamos referenciar de solidez, consistência, apoio ao treinador. hum, ah, Evidentemente, o tempo lá tive, se calhar nem deu tempo para beber essa cultura, mas conheço também que havia várias dificuldades, quer a nível da construção de plantel, jogadores que saíram, outros que não entraram. Lembro que o Telho saiu, era para vir o Rafa, não conseguimos que o Rafa viesse. Depois o Michael, inclusive, foi castigado. Tivemos que andar a jogar com centrais, alguns deles que nem eram centrais, e a lançar jogadores naquela altura, evidentemente que é sempre bom, como o Chidosi, depois como o André Silva, que é importante lançar, mas que muitas vezes não podem contribuir com o melhor, ainda por cima quando a equipa não tem um suporte e uma consistência. Infelizmente não consegui dar a consistência que eu gostaria a essa equipa, ganhávamos, perdíamos, era uma equipa que fazia umas coisas boas, há umas vezes não fazia coisas boas, ou seja, não foi uma realidade que eu me sentisse concretizado no final do projeto. Muito bem. Claro, se tivéssemos vencido a taça, se calhar eu tinha mantido o Porto, mas como digo, não foi. Eu pensaria que poderia fazer melhor, não conseguimos, muito também pela qualidade dos adversários, que era muita, muito mais do que o Porto, mas também porque não conseguimos colocar na equipa, e fazer a equipa como gostaríamos. Como digo, perdemos a Taça de Portugal até numa final injusta, porque o Braga, por exemplo, tinha jogado com o Sporting no ano antes, merecia mais ganhar, vencer essa taça do que a nossa taça, em que com dois erros tremendos nossos na construção da primeira fase, levámos 2 golos, o Braga praticamente não atacou durante o jogo todo, fomos nós que tivemos a despesa do resultado. Lembro que o Rafa passou o tempo mais a ser um apoiante lateral do que ser, por exemplo, um extremo como eu fazia. Mas pronto, é o futebol e com todo o mérito o Braga ganhou porque fez 2 golos, nós também fizemos 2 e depois nos penaltis, perdemos nos penaltis, que até treinámos os penaltis, que éramos perder, falhar 2 penaltis e perder por penaltis. Podíamos ter vencido, perdemos. Mas é isso que é curioso, Mister, até na história da carreira do Mister.
é algo curioso na carreira do Mister, porque como eu dizia, e o Mister referiu muito bem, o primeiro título de evidência da era Salvador, portanto, no Sporting Clube de Braga, é essa Taça da Liga conquistada pelo Mister José Peseiro e por esse conjunto de jogadores diante do Futebol Clube do Porto. Anos mais tarde assume o comando técnico do Futebol Clube do Porto, perde uma final um, diante do Sporting Clube de Braga contra, se não estou em erro, um treinador que era Paulo Fonseca, que tinha tido uma muito mais experiência ao serviço do Futebol Clube do Porto. Falou do castigo de Maicon e o Maicon de facto tem esse episódio num jogo contra o Arouca de desistir de um lance e sentar-se a meio do terreno de jogo e até sair pelo próprio pé das 4 linhas, dentro das 4 linhas. Pergunto, Mister, porque eu também sempre quis perguntar isto a um treinador de futebol. E agora o Mister, como treinador e com os anos de experiência que tem, vai-me responder, se quiser naturalmente. Quando as coisas parecem querer todas correr mal, correm realmente mal ou sente que, pronto, que é algo que é incontrolável? Não, não é incontrolável. Depois, saber o que é correr mal, não é? Muito bem. Uma coisa é não ganharmos a taça, não fizemos melhor. Outra coisa é reconhecer também que o valor da equipa não era o ideal, não é? Certo. Evidente, nós colocamos sempre grandes objetivos e queremos expectativas para nós e para todas as pessoas. Não as conseguir, também temos que avaliá-las em função daquilo que é a matéria e os recursos que temos, não é? Muito bem. É evidente que eu gostava de ter muito mais títulos. Eu já joguei 6 finais, infelizmente só ganhámos uma. Só ganhei uma. Perdi essa taça de Portugal, perdi a supertaça com o Benfica no ano a seguir, em que enquanto estamos a perder 1-0, o Rafa aparece uma vez isolado, 2 vezes isolado e não E foi falha do gol, Elizabeth até. e depois acabámos por perder. Hum, sei lá, estou num jogo perco uma taça do golfe com o Kuwait, mas a Arábia Saudita, nós apresentámos a segunda equipa, não foi a primeira equipa, porque havia um diretor técnico, que é um diretor técnico desportivo, que era francês, uma pessoa, agora não me lembro o nome, mas também conhecido, que não permitiu que nós levássemos a equipa principal para que o campeonato de Saudita não parasse. Perdemos com o Kuwait, mas perdemos com uma segunda equipa, não foi a melhor equipa. Ou seja, evidente, frustrado não ter ganho, mas há uma forma sentir que não ganhámos, mas havia aqui condicionantes, de alguma forma permitiram ou não permitiram essa vitória. Sei lá, perder a final na Costa de Marfim, em que nós fomos muito melhor que o Costa de Marfim no primeiro jogo, mas depois na final não fomos melhores. Ainda por cima também, realmente não há golos sem erros e uma equipa que era muito consistente como a nossa e acabámos por cometer alguns erros que levaram a essa derrota. Mas também jogámos num país que foi organizador Certo. e que jogou a final connosco e que também é verdade que o ambiente que nós tivemos no último jogo, tremendo, uma coisa louca, mas o AFCON realmente é específico nisso, É. em que hum, a minha equipa, se calhar com 10 ou 12 jogadores que nunca tinha jogado um AFCON, em que nós não conseguimos, também não tínhamos essa experiência, de os ter equilibrados no plano psicoemocional para suportar aquela, aquele ambiente, um ambiente louco. E acabamos por perder. Ou seja, não é nada que diga assim, perdeste, tu vais perder, não é isso. Certo. Nós sabemos que no futebol e na vida há derrotas e vitórias. Nunca se aceita uma derrota, mas há derrotas que se aceitam um pouco mais do que outras. E que, mas volto a dizer, gostaria e tivesse mais vitórias no currículo, até porque acho que as merecia. Muito bem. E é curioso, também nesse jogo da AFCON, como o Mister estava a dizer, também foi um jogo, eu lembro muito bem de ver essa final, também parecia que tudo corria bem à Costa de Marfim, vamos ser sinceros, parecia que Não, tudo aquilo que fazia corria bem. inclusivamente,
o jogador que fez o gol, o Haller, não é, que fez o gol, hum, estava lesionado, Certo. pediu para sair, o treinador pediu para ele ficar, ele fez o gol e teve 2 meses e meio lesionado, não jogou durante dois meses. Fez Ou ali. seja, estás a ver bem, veio mais ter saído e pronto, e nós acabamos se calhar por vencer essa final. Assim como tem outra outro episódio quando estava na Arábia Saudita, que às vezes até nos deixa transtornados, mas depois acabamos por gerir como líderes, como treinadores e como pessoas na vida. Ah, eu fui para a Arábia Saudita e estava praticamente fora da classificação, mas ganhámos jogos. Ganhámos a primeira vez no Irão, a Arábia Saudita nunca tinha ganho no Irão. Depois fomos jogar à Coreia do Sul e no último 3 minutos final tem um jogador isolado que bate a bola na barra e vem para fora. E depois jogámos com a Coreia do Norte em casa, em que não ganhámos, mas conseguimos ir ao playoff. E no playoff, que era decisivo, e se ganhássemos ao Bahrein, estávamos no Mundial, então sempre depois iríamos apanhar a Nova Zelândia, que era uma seleção muito fraca naquela altura. Fomos jogar ao Bahrein e empatámos 0-0. E no final do jogo, vê lá bem o que é que o central do Bahrein derruba um avançado meu, que era o Catani, que era o melhor avançado naquela altura, mas nem foi penalti, nem vermelho, nem nada. Vamos jogar em casa e estamos a ganhar 1-0, depois o Bahrein faz um igual, estamos a ganhar 2-1 e aos 93 minutos e 30 segundos nós, portanto, vamos numa situação de ataque, vantagem numérica, perdemos a bola, ou pelo menos um lançamento lateral, já não tenho bem certeza, mas podíamos ter guardado a bola. O Bahrein bate a bola na frente e um central meu dá-lhe com a orelha na bola e sei lá, 10 metros no nosso meio campo defensivo, bate com a orelha, ou assim de lado, e a bola é canto contra nós. O jogo estava a acabar. Eles têm 3 jogadores na área e o guarda-redes deles, mais um defesa, porque estava no final do jogo, vem a correr a pedir para o jogador não bater, para esperar por eles para bater o canto. Ok. Ele não esperou, bateu a bola e há um jogador de cabeça, com 3 contra 8, toca na bola e faz gol. E nós ficamos fora. Portanto, ou seja, essa foi talvez do momento em que eu fiquei um pouco, até aparece por as imagens eu a rir, assim, o que é preciso acontecer mais? A sério, o que é preciso acontecer mais? Para tu ficares ainda. E não fomos ao Mundial por isso. Incrível. Mister, é curioso. Eu vou-lhe dizer sinceramente, está a ser possivelmente das conversas mais prazerosas, porque eu olho sempre estas entrevistas do Sem Filtros como conversas, e está a ser possivelmente das conversas mais prazerosas que eu estou a ter, porque o Mister fala tão abertamente dessas questões, ou seja, não nega, não, não utiliza, se calhar há outras pessoas, e não digo só no mundo do futebol, há pessoas que daquilo que são as infelicidades da vida, das suas carreiras profissionais, das suas questões pessoais, que procuram justificações. E eu gosto da maneira como o Mister fala com naturalidade sobre as situações que Que lhe, já também já da idade, já à altura que nós podemos dizer tudo. Temos coragem para dizer tudo. que lhe aconteceram. Mister, eu pergunto, essa questão de viver agora achei uma certa piada ao o que é preciso acontecer mais. O Mister, isso ocorre-lhe na cabeça muitas vezes de epá, e se a história tivesse sido diferente? E se as coisas tivessem sido contadas de outra maneira? O Mister às vezes pensa nisso? Mas olha, mas sinto-me confortável, sinto-me bem, assim, mas eu gosto tanto do mundo onde estou e as coisas que passaram comigo. Se eu tenho vencido a UEFA e tenho tido essa felicidade toda de ganhar a Liga, eu pergunto, mas será que eu tinha sido mais feliz? Teria, Não. percebes? Pá, se calhar eu lembro quando estava apontado para ir pelo menos havia essa possibilidade, tipo uma equipa inglesa boa, que era o Newcastle naquela altura, Vai. e depois acabei por perder isso, não é? Também não acho que tenha sido só
por, por ter perdido a UEFA, mas pronto, não foi. Podia ter escolhido outros caminhos. Já disse que me arrependi, escolhi o caminho de sair do país. Mas não sei se é uma questão de me confortar, poderá ser isso, para não me castigar mais e não sofrer mais até. Se é mesmo a realidade, quer dizer, será que eu, como digo, eu merecia ter ganho mais coisas, ter mais títulos, e fiz tudo para o fazer. É aí que é a diferença, é quando nós sentimos que fazemos tudo, Muito bem. às tantas temos que confortar com aquilo que temos, não é? Certo. Evidentemente que nós temos ambição, que estamos contentes com o que temos, quando temos o plantel queremos ter melhores jogadores, quando o árbitro beneficia a gente ainda queremos que beneficie mais, quando prejudica ficamos muito chateados que prejudica. Bem, somos insatisfeitos e acho que é da nossa raça humana e devemos continuar e ter sempre na nossa atividade, na nossa vida, insatisfação, procurando o melhor, não estando frustrados. E a diferença é ficar chateado, incomodado e às vezes perturbado por constantemente a falta de sorte vir connosco, mas isso só tem-nos permitir e obrigar a ser melhores, portanto, e a procurá-la e a ver porque é que aconteceu, se é uma questão de relação, se é uma questão de escolhas, se é uma questão estratégica e não levar-nos à frustração e ficarmos como aquela boca que eu disse, o que é que mais pode acontecer? Isso é mesmo só um desabafo, isso não pode construir o nosso futuro. Certo. O nosso futuro é, ok, aconteceu isto, então vamos perceber o que é que não foi bom, o que é que nós fizemos de mal para sermos melhores. Portanto, porque também é verdade, quando eu sentir isso, como o que é que mais vai acontecer, como sendo redutor a essa questão, eu deixo de treinar, não é? Certo. E se calhar é por isso que muitas vezes há pessoas que procuram o fim de qualquer coisa. Olha, muitas vezes Muito estão por fim da sua vida, quando já não sentem o sentido na sua vida, quando já não percebem, olha, já não consigo lutar contra a adversidade, não certo. consigo lutar, não tenho trabalho, não tenho satisfação, não tenho alegria. Não é isso que se passa, não é? Ainda por cima, como digo, uma atividade que é maravilhosa, para mim é a atividade desportiva mais espetacular do mundo, que me dá trabalho, que me dá o prazer e a satisfação de manter-me ativo e ter a ela. Muito bem. Agora, que isso deixa marcas, que às vezes difícil de ultrapassar, mas como digo, isso é desafiante, isso é que nos leva a estarmos entusiasmados para melhorarmos. Muito, portanto, eu acredito que o Mister é uma das pessoas que olha para a adversidade como uma forma portanto, de ver as coisas de uma visão realista e de melhorar e de, pronto, e ter a percepção de que tanto pode dar certo como pode dar errado. Isso. Mas quanto Logo mais passamos tudo o que está claro. à nossa Mas olha, mas por exemplo, eu digo, cheguei a 6 finais e ganhámos uma. Há quem nunca chegue a finais nenhumas, portanto, não certo, é? Ou seja, certo, claro. não é também não estou como os espanhóis. Ele morreu, olha, ainda bem que morreu porque ficava cá a sofrer. Eu partiu 2 pernas, ainda bem, porque olha, podia ter partido também os braços. Estou aquele problema espanhol que nós, porque, epá, há sempre uma coisa boa, né? Portanto, não estou nessa onda, mas percebo e sinto. E acho que um treinador, e não só um treinador, em qualquer atividade como a tua, a gente procura sempre algo para nos motivar mais. Portanto, e Muito se bem. não estamos no sítio certo, procuramos outro. Eu já abandonei clubes porque não me sentia bem. Mas Muito bem. eu nem gosto de fazer mais que um ano de contrato para sentir, sinto bem aqui, gosto de estar aqui. Porque se eu não me sinto bem, eu não gosto de estar ali, estou enganado. Porque a nossa presença não é só a nossa qualidade, a nossa capacidade, a nossa perseverança, o nosso sacrifício, o nosso esforço, a nossa determinação, a nossa procura do melhor, mas também o estarmos entusiasmados e estarmos ligados Correto. emocionalmente. E quando essa ligação emocional não existe, fica difícil. Não vale a pena forçar. É mentira estarmos, mas eu sacrifico-me. É verdade, mas quando emocionalmente não estamos ligados a um projeto ou um casamento, sei lá, eu só tive um casamento e não sinto que vá mudar porque felizmente vivo muito bem com a minha mulher, ela também comigo, por enquanto. Uma grande vitória, mesmo, uma grande vitória na carreira também. Essa é a grande vitória, mas ela diz que sim, não é? Portanto, quando nós temos nos estabelamos com esses princípios, com essas normas, com esses comportamentos e as coisas, portanto, há que lutar, há que fazer, há que trabalhar e estarmos, como digo,
essencialmente Certo, emocionalmente envolvidos, porque isto é realmente a emoção e a atividade com emoção termina tudo. muito bem. Mister, falamos aqui de percurso por seleções, questões de carreira, quer Sporting, ou seja, falando do panorama nacional. Uh, Desaires, felicidades, visões de jogo, momentos como adjunto. Agora, eu gostava de falar de curiosidades e bastidores e perguntar-lhe, Mister, se é supersticioso, se é alguém que tem alguma superstição ou... Não, olha, não tenho, não sou agarrado a isso, mas, por exemplo, mas gosto de entrar com o pé direito, por exemplo, hum, e nos momentos, acho que todos nós temos um pouco disso. Não acho que a nossa vida seja determinada Muito bem. por algo sobrenatural, ou que seja determinada como administradores levam sempre a mesma cueca, ou a mesmas calças, ou a mesma camisa. hum, mas a verdade é que há alguns momentos de maior fraqueza nós buscamos isso. Certo, certo. Isto é a realidade. Ou seja, quando nós estamos muito confiantes e estamos tranquilos e serenos, ligamos menos a essa busca de apoio do que quando estamos mais frágeis. Quando, porque nós, um treinador não é um gênio. Enganem-se, isso é quando nós temos 24 anos, ou 25, ou 30. Eu sou o melhor treinador do mundo. Achamos que tudo é possível, não é? Pois é tudo possível. É tudo burros, eu que sou inteligente. Eu vejo melhor que os outros todos. Isso é aquela áurea que acho que todos temos que passar para encontrarmos depois a outra, não é? Mas hum, não sendo isso, mas gosto de refletir, gosto, inclusivamente eu gosto de ir a uma igreja, num Muito espaço bem. isolado, sozinho, sem ninguém, e estar ali a pensar na vida, no que fiz, no que posso fazer, naquele silêncio, naquela frescura. Assim como gosto de estar numa montanha, por exemplo, também sem, com um pouco de som, com aquele zunido do vento e estar ali a refletir. Há espaços onde abrigam e ajudam a refletir. Muito bem. Quando somos treinadores, a pressão, o stress, o jogar uma final, o jogar um jogo decisivo, muitas vezes levam-nos à busca desses apoios, desses suportes. Ou ler um livro que gosta de ler, ou procurar uma reflexão sobre, Muito bem. questões míticas, sobre Deus, sobre a história, sobre o que for. Que, como digo, para mim não acho que seja sobrenatural, mas nos ajuda a encontrar caminhos. Portanto, eu acho que eh, naquela representação religiosa, por exemplo, é alguém que foi tão bom, ou que pelo menos a gente imagina foi tão bom, ou que nós queremos que foi tão bom, que nos pode orientar nas coisas, na busca das coisas boas, na busca do sacrifício, da entreajuda, sei lá, tudo isso que faz com que nós consigamos e queremos estar num mundo justo, mesmo sendo pessoas que temos erros, cometemos Muito muitos bem. erros, que às vezes não somos justos, que às vezes somos injustos, mas que acho que todos nós precisamos dessas referências, de referências, não é? Que existem no mundo, que muitas vezes nós não sou isso, mas às tantas, se calhar, até as buscamos para procurar ajustarmos o nosso caminho, estarmos mais confortáveis, estarmos mais fortes, menos fracos. Por isso é que vêm essas substituições, essas coisinhas que nós às Certo. vezes fazemos, mas estou a fazer isto porque tens necessidade, não é? É como a sorte e a felicidade de um jogo. Nós temos sistematicamente felicidade porque fazemos gol no último minuto, porque ganhamos o jogo que até nem merecíamos, porque os erros não foram penalizados pelo adversário. Isto cimenta felicidade, se cimenta força e confiança. São estes momentos de vitórias repetidas, estes momentos de felicidade repetida, que nos levam a confortáveis e que levam-nos depois a cometer menos erros. Portanto, geralmente comete Muito mais bem. erros, que erra mais vezes. Portanto, isto não é uma coisa sobrenatural, não é por sorte, é por o acumular de coisas positivas leva-nos a estar mais disponíveis, até porque pela nossa construção fisiológica e bioquímica, é isso, todos esses momentos que fazem-nos mais ou menos.
hum, ou mais fortes ou menos Mas fortes, fortes. sabendo que isto é um ciclo. Certo, Dias melhores. certo. Das piores. E temos que conviver bem com essa questão. Aliás, eu E digo, com mais idade convivemos melhor. melhor. Eu ia dizer exatamente isso, porque o Mister falou aí dos 24 anos. Eu aqui não vivo o auge da minha lucidez, é um facto, porque ainda sou mais novo do que os 24 anos que o Mister referiu, e portanto agora já colocou aqui um pezinho em cima dos meus ombros, mas percebo perfeitamente o que o Mister diz e permita-me concordar, porque é de facto a busca de algo positivo para nos fazer valer, nem que seja nos convencermos a nós mesmos de que algo positivo acontece ou de que algo negativo também será profundamente natural. Mister, falando Mas tu, dessa. mas tu tens outro mundo, vocês vivem outro mundo. Certo, A influência de conhecimento, de realidades do vosso mundo não tem a ver com o meu mundo, não é? Portanto, ou seja, o meu mundo era um mundo em que nós, com 24 anos, não tínhamos, até pelo aquilo que é os mídia, a televisão, a comunicação, a informação, nós estávamos muito mais longe da realidade que vocês estão. Portanto, vocês têm a realidade em 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Nós tínhamos a realidade, às vezes, passado uma semana, um mês, 2 meses, dependia até das coisas que no nosso país nos queriam esconder a nós. yeah, certo. Mister, falando dessa questão, porque o Mister referiu a questão do jogo como algo pronto, que é aquela sensação do correr bem, do correr mal, em algum momento durante um aquecimento, vamos dizer, sentiu aquela energia de isto vai correr muito bem hoje, ou aquela energia ao contrário de isto vai correr muito mal hoje? É verdade. Já sentiu? Já sentiu? Não estás com perguntas pertinentes, com certeza por experiências que alguns outros treinadores e outras pessoas já te contaram. É mesmo isso. Nós às vezes, felizmente ou infelizmente, que é uma coisa incrível, sentimos mais sentir os gols adversários. Já acontece. Não, também tantas experiências, tanto tempo, tantos anos, leva muitas vezes quase que a adivinhar um gol que vamos sofrer, ou quase a adivinhar um gol que vamos fazer. Isto não é sobrenatural, isto é algo que há momentos em que nós estamos muito, hoje vamos ganhar, de qualquer maneira, a série, e há outros em que nós estamos sempre desconfiados. Sim. E não tem a ver com o adversário, tem a ver com o momento, com o que tu sentiste. Agora, o que é que te obriga isso a fazer? Então tu sentes, os jogadores também podem sentir. Tens é que ter capacidade, tu, ou quem está à tua volta, para voltar isso, Sim. não é? É, epá, estamos muito descontraídos, temos que colocar aqui alguma pressão, colocar aqui alguma responsabilidade, alguns avisos. Muito bem. Assim, quando sentimos que estamos cagados, por ter um torno desses, epá, temos que pôr aqui algum sorriso, alguma alegria, alguma liberdade, alguma Quanto alguma mais não seja para mostrarmos que estamos bem. tirar sim, porque os jogadores são muito despertos. Quem nós lideramos são muito espertos, têm capacidade de nos avaliar, de ver como é que nós estamos. Ainda por cima, se nós trabalhamos assiduamente com eles. E se nós transparecemos algo que estamos a sentir e que não é bom para nós, seja estados de euforia ou estados de Certo. frustração, Muito bem. só estamos a terminar esse comportamento dos nossos jogadores. Isso é que é preciso que nós temos, e com a experiência e com anos vamos sentindo isso, é perceber como estamos, nem podemos estar muito a tremer, nem podemos estar Claro. muito descontraídos e criarmos logo para nós um sentido contrário, não é? Para ter, porque o ideal é estarmos equilibrados, como digo, nem estar muito a tremer, nem estar muito tranquilo. Muito bem. E fazer com que os nossos jogadores e as pessoas que nos estão, os nossos adjuntos, o rapaz que dá a massagem, o rapaz que dá o apoio, sei lá, toda aquela gente sinta o mesmo, porque Certo. o ambiente de uma equipa não é só o treinador que o dá, né? Eles passam tempo com o massagista, com o fisioterapeuta, Claro. é a semana, é o dia a dia, é as notícias, é as notícias más e boas, é as falsas e as verdadeiras, e tudo isso determina um estado de espírito de uma De equipa. uma equipa. E Muito bem. se tu líder, que no fundo tens na mão a decisão na preleção, antes do jogo, durante o intervalo, quer com conversas individuais, quer coletivas, poder alterar isto ou poder
normalizar isto é a tua obrigação e tens que fazer. Mas muitas vezes parte de nós e temos que nós ter essa capacidade, ter pessoas que nos avisem, quando nós não temos essa capacidade também nos avaliar nós próprios, Muito bem. para criarmos o clima ideal. Mister, nós temos aqui um segmento no nosso Sem Filtros que é aqui um pep rápido, um ping-pong rápido sobre portanto, algumas questões de carreira e que, portanto, são perguntas curtas, mas que exigem Resposta curta. uma Curta. resposta curta e rápida. E eu vou dizer, exigem aqui com umas aspas, que é para não colocar muita pressão no, no Mister, embora o Mister já esteja habituado à pressão. Preparado, Mister? Sim. Muito bem, vamos a isso então. Mister, clube que mais marcou o Mister José Peseiro emocionalmente? 2, o Sporting pela final da UEFA, pela aqueles 4 dias e o que terminaram. Muito bem. O Braga ganha mesmo a Taça da Liga e o Nacional, o trajeto para a treino excepcional. Portanto, ou seja, não podia responder respondo 3, mas também posso ser injusto, porque se não fosse o União de Santarém onde eu comecei, o que é que eu seria? Se não fosse o Claro. União de Moro, o que é que eu seria? Se não fosse o Oriental Lisboa, o que é que eu seria? Se não Só fosse o fosse, se União de Santarém, calhar, o que é que eu seria? se calhar até o Curuchense Não, ou o com o Tenso Cantar, com os Tenso onde eu jogava futebol, certo? Certo? Mas Fantástico onde eu até se joguei não fosse até futebol. aí, Ou seja, se não fossem esses clubes todos, o que é que eu seria? certo? Eu acho que todos foram determinantes. Portanto, essa pergunta, há alguém que não vai gostar, mas pronto, quer dizer, porquê? Certo. Mal ou bem o Sporting, a Taça da Liga, o primeiro grande troféu, não, que eu fui campeão nacional da segunda divisão. Portanto, já peço desculpa, também fui campeão nacional da segunda divisão pelo Nacional. Portanto, não foi o primeiro título, mas o primeiro título mais significativo. E como digo, e também o Braga, e eu digo o Nacional, por 4 anos Certo. desde a segunda Divisão B até à Primeira Liga, é algo que não é fácil concretizar e que acho que foi aí que terminou muito a minha carreira também. Muito bem, Mister. Jogador mais inteligente taticamente que o Mister treinou? Eu não, quer dizer, era treinador adjunto, que é com o Luís Figo, não é? Ok. Dos jogadores mais fortes a esse nível. Mas também pode ser um Zidane, por exemplo. Muito bem. Em Portugal, muitos jogadores desses. Ok, O Viana, por exemplo, o Pedro Barbosa, por exemplo, o João Moutinho, por exemplo. Sei lá, são tantos. Vai fazer um 11, Mister. Daqui a bocado então. Diferentes características. Sei lá, o Edson, taticamente, mas era um jogador muito inteligente dentro do campo, por exemplo, sabe? Muito esperto, até quando ele disputava aquelas bolas com os jogadores mais altos, como o Luizão, por exemplo, em que ele antes de receber a bola dava o toquezinho para desequilibrar o central e depois ele poder ter disponibilidade. São tantos e tão tantos. O Bruno, olha, o Ruben Amorim, por exemplo, taticamente também é um jogador muito. É injusto essa pergunta, mas, por exemplo, sei lá, as pessoas gostam mais de falar no Figo e no Zidane, mas eu era adjunto até, nem era treinador principal. Jogadores tremendos, não é? Mas depois há muitos mais. Certo, isso. Então são perguntas complicadas e chatas porque deixam-me. Mas é exatamente o objetivo. Não, e se eu tivesse aqui mais 5 minutos, eu representava mais uns 20, não é? No Nacional da Madeira tive jogadores, um Paulo Assunção, por exemplo, tremendo jogador. Estou-me a lembrar agora. Só que estava no Nacional da Madeira. Estou a falar de jogadores do Sporting ou do Braga. São muitos. Mister, vitória mais saborosa da carreira. Se é possível também descrevê-la, naturalmente. Ou identificá-la, no caso, não é? Porque há vitórias de sala em títulos, há vitórias. 4-1 no Newcastle em casa é um Alvalade. Ok. Ou a vitória por penaltis contra a Udinese em Itália pelo Sporting de Braga. Muito bem. Se quiser deixar já um grande abraço ao Beto, que defendeu ali a tentativa de Panenka de um dos jogadores da Udinese. Recordo muito bem dessa. Sim. Lembras-te? Lembro muito bem dessa eliminatória. Eliminatória, essa fase de qualificação, não é? No caso, e esses penaltis muito. Ficou marcado. O mercado. Mister, Um ambiente tremendo. O Udinese tinha uma equipa fantástica, uma grande equipa. Ainda com Di Natale, se não estou em erro, certo? Sim. E o ambiente que estava no estádio, em que eles pensariam, depois de termos empatado cá, que ganhariam a eliminatória.
Muito a bem. passagem à Champions. Mister, derrota que ainda custa lembrar. Eu acho que a resposta aqui é quase óbvia. Quer dizer, a pior derrota, eu acho que perder uma final da UEFA em casa Ok, com, com o CSKA fica para a vida, mas também com muito orgulho de ter chegado ali. muito bem. Um treinador que o influenciou. Casqueiros influenciou muito porque foi meu professor, foi meu treinador, foi meu professor, digo, foi meu professor, foi meu colega, sei lá, Mourinho como colega e como Bem, grande treinador, um dos treinadores mais conceituados do mundo, como meu treinador, Mário Wilson Medeiros. muito bem. Mas como meu treinador Mário Wilson Medeiros, Mário Wilson, uma humanidade impressionante, um treinador que gostava de falar. Eu lembro que no Torriense eu tive designado 2 meses e meio, quando ele me foi buscar para o Torriense, e ele vinha todos os dias ter comigo a fazer o tratamento para estarmos a falar de futebol, porque ele gostava de falar. E como às vezes ele falava tanto que alguns jogadores nas, nas palestras começavam a bocejar e alguns começavam assim a adormecer, e ele sabia que eu gostava de falar de futebol, e o Medeiros, pelos exemplos que deixava, mas tive também, com todos os treinadores nós aprendemos, Certo. com todos os, como digo, mesmo quando falo em Queiroz, com todas as pessoas que rodearam e que meus amigos e adversários, nós aprendemos. Com o Mourinho, pela relação que temos e para aquilo que é para o futebol português. Dá para, O dá para melhor treinador de todos os tempos do futebol português e dos melhores treinadores do mundo. Muito bem. Dá para beber de todos um pouco. Foi por isso que eu há pouco falava do Cruxense, que Sim, até de o todos. excesso de jogador também ajuda a dar essa construção Quando eu falei da Holanda, falo de Rino Michel, não é? Por exemplo, não é? Portanto, Saki não me disse nada, mas Rino Michel disse-me uma coisa. Não disse nada, não, porque reduziu o campo. O Saki reduziu o campo de 80 metros para 40 metros. Portanto, e aí alterou completamente uh, a forma de jogar. Não tenho dúvidas. Mister, futebol português, e agora para terminarmos aqui este ping-pong rápido, futebol português em 3 palavras. Somos enormes, espetacular. Muito bem. Hum, Porquê? Não somos a liga mais vista, não somos a ter mais dinheiro, mas produzimos jogadores. E mesmo na desigualdade, produzimos futebol que é incomparável no mundo. Ou seja, podem dizer o que quiser dos outros todos, mas a liga inglesa tem o dinheiro que tem, Certo. as outras têm o dinheiro que têm, nós temos a democraticidade que temos, e depois somos campeões da Europa, Liga das Das Nações, nações. vamos ser campeões do mundo. Ahm, Temos jogadores nas maiores ligas do mundo, já ganhamos Champions, as nossas equipas batem-se com orçamentos não sei quantas vezes menores que os outros. O que é que nós podemos dizer? Nós somos, tal como no nosso país, que é dos melhores países do mundo, em tudo, nós, como portugueses, muitas vezes nos desprezamos e não valorizamos o que temos. Tomara a dimensão social, demográfica, económica, financeira do país e aquilo que nós fazemos no futebol. E depois aquilo que nós fazemos e somos como país, Muito bem. comparando, como estou farto de visitar países, e não é só uma questão sentimental e emocional que eu gosto mais do meu, mas é que nós damos e oferecemos alegria, felicidade, sol, Certo. comida, bom tempo, sei lá, mar, praia, não é preciso ir das Caribas para grandes praias como nós temos, a sociabilidade, a educação que nós temos neste momento, felizmente com o 20 de Abril nós conseguimos conquistar, o povo que nós temos, simpático, somos um povo que quer se dar com toda a gente. Nós queremos falar as línguas dos outros todos. Olha, temos aqui os espanhóis, vê lá bem como é que eles, apesar de serem os maiores do turismo do que nós, a relação que eles têm com as pessoas que recebem, como eles gostam, como os alemães, ingleses, franceses gostam de vir a Portugal, porque nós somos sociáveis, somos abertos, somos pessoas por isso temos a imigração que temos, porque realmente somos um grande país. E como Somos um digo, conjunto de boas coisas, não é? excepcionais, por mais que a gente se queixe e tome
as convulsões, nem é convulsões, as discussões sobre as arbitragens, sobre os erros, sobre aquilo que fazemos ou não fazemos, acho que nós somos muito melhor do que nós achamos que nós somos. Mister, terminamos este segmento de ping-pong rápido e agora... Não para foi seguir- rápido, mas pronto. Sim, mas vamos. Fica a caracterização do rápido, mesmo ele não tendo Ok. sido, e também é sempre bom. Nós temos que dar espaço, eu confesso. Coloco estas questões, acho também um bocadinho para desafiar o entrevistado a dar uma resposta rápida, mas é sempre bom ouvir uma certa justificação, uma certa razão para a resposta. Para terminar, Mister, coloco-lhe uma última questão. Quando um dia pousar o seu bloco de notas, pendurar o fato de treino, o fato da gravata, como é que gostaria que o futebol português se lembrasse do Mister José Peseiro? Olha, vai ser muito duro. Eu não quero continuar a treinar mais uns anos, porque me sinto entusiasmado e muito forte e faz falta. Portanto, ou seja, isto é um vício tal que o problema dos treinadores de abandonarem essa profissão é mesmo porque isto os compensa muito, portanto, Muito bem. absorve muito a relação que estabelece com todos os agentes que estão à sua volta. Olha, uma pessoa honesta, justa, uma pessoa que gosta de ganhar porque merece ganhar. Eu não gosto de ganhar quando não mereço ganhar, Certo? ou seja, ganhando com erros, erros que não sejam dos meus jogadores, isso é normal. Gosto de ser uma pessoa que é sociável, que é amiga, com relações muito fáceis e muito simples com as pessoas, que não olho só ao lado cinzento das pessoas, acho que todos temos um lado azul claro, um azul escuro, uma zona mais cinzenta, mas todos temos. E se todos temos essas zonas, e às vezes alguns têm zonas muito mais escuras do que claras, é porque com certeza a vida não lhes proporcionou outra capacidade, outro berço, outra capacidade e qualidade de ver o mundo. Não lhe proporcionou nem bens materiais, nem bens sociais, nem amigos suficientes, nem uma vida suficientemente grata e feliz para que sejam diferentes. Eu acho que todos temos coisas muito boas, todos temos coisas que fazemos muito bem, mas que infelizmente somos também muito determinados pelo contexto. Eu não sei se tenho nascido ah, noutro país, se era o que sou. Se tenho nascido com outros pais e com outra educação e outra cultura, e se tenho sido criado de outros ambientes, o que Certo. é que eu seria? Portanto, é que não penalizo a pessoa em si pelos comportamentos inapropriados que tem, mas tenho que penalizar muitas vezes um envolvimento que construiu e construiu Certo. aquela pessoa. Certo. Portanto, por isso eu vejo o mundo do arco-íris, não vejo o mundo como querem. Muitas pessoas querem que nós vejamos esse mundo Certo. com, com palas, apesar de sabermos que este mundo é assim, temos aquela ruazinha. Então a gente tem que estar dentro, porque quem está dentro ou está maluco ou está desviado, não é? Portanto, mas temos liberdade que é uma, que defende a liberdade, que defende o jogador e que acho que o futebol é decisivo e foi decisivo, na minha opinião também, relativamente a mim, para a construção como homem. O futebol, Muito bem. como eu vivi desde miúdo e desde criança, contribuiu para eu crescer como homem, conhecer os outros. Naquela altura nós não havíamos pessoas despidas e eu para o balneário tomar banho, sentir o que era a diferença, o que era. Olha, ele é como eu, não é como eu. Certo. Aquilo que eu acho que, e muitas vezes os nossos governantes esquecem-se que o desporto é, não tenho dúvidas nenhumas, uma forma de construir, de desenvolver, de formar pessoas ah, de outro nível. Porque o futebol e o desporto quer solidariedade, Muito coletivo, bem. sacrifício, entreajuda, tudo isso. Portanto, eu quero ser visto, em resumo, uma pessoa justa que defende a raça humana, que quer que todas as pessoas que estão à minha volta me ajudem a eu ser melhor e eu ajudar as pessoas a serem melhores. Melhores. E até o futebol, o desporto e o futebol em. Dimensão profissional e social.
e até o desporto e o futebol em particular permitem todo aquele conjunto de coisas que o Mister referiu, mas também uniformizar aquilo que é a imagem do ser humano, portanto, tornar tudo justo e Sim, muito igual. num jogo de futebol não há o rico e o pobre, há o jogador que Certo, está lá para jogar. certo. Portanto, não se diferencia quem tem mais condições ou não. Isso, Sim, haver atividades em que não se diferencia esse estado, esse certo, status, é essencial para que as outras pessoas que não têm esse status se sintam também felizes é isso. e a viver num mundo normal. Mister, foi um gosto tê-lo cá. Espero que tenham Obrigado. gostado. Aliás, pergunto-lhe que gostou. Eu gostei, 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 gostei. Pronto, foi uma muito boa conversa, Mister. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado E, também. e naturalmente desejar votos de muito sucesso e continuação de muito sucesso para o Mister. Foi um prazer. Muito obrigado, Mister. E assim foi, Mister José Peseiro, neste episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Espero por si num próximo episódio. Foi um gosto também tê-lo por cá a ver e a ouvir. Muito obrigado e até lá.